família. Ele foi se crucificado, foi pendurado no madeiro, foi furado os seus lados, uma lança traspassou o seu lado para o outro, pegaram uma coroa de espinho, dizendo: você não é o rei dos judeus, então toma a sua coroa. Ainda soprando do semblante de Jesus, ainda soprando do ministério do nosso amado Senhor Jesus. Pegaram uma coroa de espinhos pontiagudos e colocaram sobre a sua cabeça, e dizendo: vamos aplaudir agora o rei dos judeus. Todo mundo zombava, cuspiam no seu rosto, pegaram uma esponja, mergulharam no vinagre e Jesus pedindo água, colocaram na boca de Jesus, mas era vinagre e não era água. Sabe por que tudo isso? Sabe por que ele verteu a última gota do teu sangue naquela cruz? Para que hoje ele mandasse essa palavra: ei, pode vir após mim todo aquele que precisa, que esteja cansado ou oprimido, porque eu venci a morte para te dar vida, e vida com abundância. Ele sofreu no seu lugar, ele sofreu no meu lugar. A palavra está aqui que não muda. E ainda tem crente nos dias de hoje, crentes nos dias de hoje, não valorizando o valor de estar aqui dentro nesta noite. Ainda tem crente trocando a sua comunhão pelo prato de lentilhas. Ainda tem crente não valorizando o sacrifício que ele fez em nosso favor, e ainda querendo dar uma voltinha lá fora e depois dizendo: eu saio e depois eu volto. Sabe de cor salteada a palavra de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Sabe tudo, já viu tudo, já ouviu de tudo. E ainda bate no peito dizendo: eu vou dar tempo a tempo, depois eu volto. Mas através da misericórdia do Todo-Poderoso hoje, Jesus está estendendo essa misericórdia sobre a tua vida, dizendo: não queira dar uma voltinha lá fora, não. Deixa eu limpar o seu altar, deixa eu arrancar o seu pecado, deixa eu trocar o seu nome nesta noite, deixa eu limpar o seu altar que possa estar em cinza, deixa eu, quem sabe, trocar a lenha verde que está no seu altar e colocar uma lenha seca sobre o seu altar. E quando você levantar as suas mãos e voltar para mim, eu vou depositar e fazer uma nova aliança sobre a tua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma a partir desta noite. Mas eu já sou filho de crente. Eu já cheguei nessa igreja quando eu tinha 5 anos, 6 anos. Eu estou valorizando o privilégio de estar aqui dentro nesta noite. Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, pega a sua sabedoria, deixa de lado. Pega o seu diploma, deixa de lado. Pega a sua fama, deixa de lado. Mas por que, Jesus? Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, não vai ter como você entrar lá no reino dos céus. Nicodemos, formado com vários diplomas, um dos principais das sinagogas, olha para Jesus e diz: como pode um homem voltar a nascer de novo? Como pode um homem voltar a entrar na barriga de sua mãe para nascer de novo? Jesus olha para Nicodemos e diz: não, Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Vou nascer de novo, você tem que se despir do velho homem, tem que descer nas águas, e quando você sair das águas, o velho homem vai morrer e você vai se tornar uma nova criatura. Tem que nascer de novo. Deixa Jeová nos aliviar aqui nesta noite. Deixa Ele estender as suas mãos sobre a tua vida hoje e te colocar de pé novamente. Não vá no embalo de ninguém, não. Ah, porque alguém falou. Ah, porque alguém disse. Eu até ia me afirmar, mas alguém falou. Você pensa que é só com você que aconteceu isso?
Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus nas partes da Cesareia de Filipe, Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta: vocês que estão andando por aí, o que os homens estão dizendo acerca da minha pessoa? Eles começam a dizer assim, eles estão falando que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros já dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Louvado seja Deus. Mas olha a pergunta que o Senhor Jesus fez. Vocês que estão me acompanhando e estão andando por aí, qual é o comentário que está surgindo aí? Quem eu sou? O Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas que iriam vir. Jesus diz: mas vocês, eu pergunto para vocês agora, quem eu sou? Amado Deus, vocês vão acompanhar o que os outros estão falando, ou vocês têm a sua opinião própria? E Jesus estava perguntando, era isso: vocês vão limpar o que os outros estão falando, ou vocês já formaram a sua tese e sabem quem sou eu? Pedro entra em cena e fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: respondeu.